Fala, torcedor, beleza? Então é isso, né? Nós aí estamos classificados. Para quem duvidou, para quem duvidou e tinha razão até de duvidar, de ter dúvidas, né? Mas para aqueles que achavam que o Grêmio dessa vez ia morrer na primeira fase, algo que era inimaginável, impensável no começo do ano, e chegou a ser uma preocupação. Ontem o Grêmio provou que o Grêmio sempre ressurge das cinzas, o Grêmio é o imortal. Não ganhamos nada, mas ontem foi um resultado daqueles que lavou a nossa alma, né? Aqueles resultados assim que foi o jogo, não dá para dizer que foi o jogo perfeito, mas foi o jogo que a gente precisava. Eu acho que esse é a grande lição. É o tipo de jogo que a gente precisava, porque o Grêmio não só vence, como vence bem o Huachipato, amassou o Huachipato principalmente no primeiro tempo. Vamos falar um pouco mais em detalhes sobre o jogo. E até eu fiz um vídeo ontem, né, falando que o Grêmio ia atropelar, ia passar o trator no Huachipato, e não é que aconteceu isso mesmo, eu fiz, claro, que era meio que uma gozação, uma provocação, e o Grêmio fez mesmo. No primeiro tempo, gente, dá pra dizer que foi quase um massacre. Esse 1-0, se tivesse sido 4-0, não teria tido problema nenhum. O Grêmio teve só no primeiro tempo 3 bolas na trave, do Galdino, do PP e do Soteldo. Fora as outras inúmeras chances. O Huachipato não conseguiu respirar. E o Grêmio foi lá e fez o seu 1-0, já começou o jogo com 1-0 praticamente com o gol do Diego Costa, que é o outro jogador que é a cara do Grêmio, né? Ontem o jogo foi com cara de Libertadores, e o cara da Libertadores do Grêmio tem sido o Diego Costa. A gente tem tido outros bons nomes, mas o Diego Costa. Mas vamos falar do jogo, tá? Primeiro, se tu chegou até aqui, já aproveita e te inscreve, dá o like e apoia o nosso canal aí, que tem falado diariamente aí de futebol, especialmente aí da dupla Grenal. Mas o que eu quero dizer é que ontem o Grêmio acertou em começar já não pressionando demais o Huachipato, deixando o Huachipato tentar jogar, porque a característica do Huachipato é essa, em casa não conseguir se impor. É um defeito tático do time deles. É um time que em casa não consegue ganhar de ninguém, e não conseguiu ganhar de ninguém, empatou 2 e ontem perdeu a primeira, e fora de casa ia muito bem. Então o Grêmio, sabendo disso, o Renato sabendo disso, armou o Grêmio de uma forma que deixasse o Huachipato tomar as iniciativas do jogo, né? Embora ontem muito prejudicado pela chuva, né? Não dá para falar muito taticamente, dá para falar, claro, mas não dá muito para... não era uma condição normal de jogo, né, com aquela chuva toda, com aquela chuvarada. Era a chuvarada, a gente via pela televisão, né, que a chuva vinha de lado, assim, era daquelas chuvas assim que dificilmente acontece. Isso, claro, prejudica um pouco qualquer estratégia, tanto do time da casa quanto a do Grêmio, né, que estava visitando. Mas o Grêmio fez um jogo taticamente que tinha que fazer, e escapando nas jogadas que conseguia. No primeiro tempo ainda a bola rolava, né? No segundo tempo o gramado já estava bem prejudicado, e a sorte também, ela está ao lado daqueles que têm qualidade, né? Porque o Grêmio já começou o jogo praticamente 1-0 com aquele gol do Diego Costa, né? Escanteio, cobrado curtinho, depois o Cristaldo cruza e o Diego Costa vai lá e faz o dele. Tem algumas coisas que a gente tem que falar, tá? Primeiro, Marquezin. Marquezin ontem fez com certeza a melhor partida dele, do argentino, com a camisa do Grêmio. Quando precisou, isso é um excelente sinal. Quando o Grêmio precisou de goleiro, precisou do Marquezin, foi para isso que ele foi contratado, ele estava lá. Ontem ele fez, eu acho que 6 defesas, e a gente tem que falar disso, né? De o Grêmio ter a necessidade do goleiro fazer tantas defesas assim, no segundo tempo especialmente. Mas o Marquezin fez 6 ou 7 defesas, pelo menos 2 foram defesas assim de grande exigência. E como eu estava falando, o Grêmio fez um primeiro tempo estupendo, deveria ter feito 2 ou 3 ou 4 gols, só que aí no segundo tempo, não sei se foi por uma questão psicológica lá, já dos jogadores acharem que tinha que tentar administrar um pouco o resultado de 1-0, ou pela grande vantagem técnica, né, vantagem até moral que o Grêmio tinha dentro do jogo. Talvez o Grêmio tirou um pouco o pé, sei lá, achando que poderia criar chance a qualquer momento. Ou o Huachipato também, que o Huachipato seria eliminado, né? Não vamos esquecer, o Huachipato também não estava jogando só por jogar. Eles não queriam perder,
Eles seriam eliminados, então eles jogavam aquilo que eles podiam. Então o Achipata exigiu muito do goleiro do Grêmio, da defesa do Grêmio, por causa disso. E o goleiro do Grêmio foi bem. E também naquela condição, naquela chuva lá, naquele gramado, né? Enfim, não tinha muito jogo, o que daí se tornou bom para o Grêmio, né? Aí o Grêmio se sentiu numa condição de estar praticamente em casa, porque apesar de estar jogando fora de casa, com aquela condição ruim do gramado, era o outro time que precisava da vitória. Então o Grêmio estava ali de sangue doce, só claro, precisava se posicionar certinho. E aí entram as grandes atuações do Marquezin, que quando exigido não falhou, como vinha falhando nos primeiros jogos. Então isso leva a crer que se o Marquezin tiver condição de ter uma sequência de jogos, pode ser ele sim o goleiro da Libertadores, embora a gente tenha aí, muitos pediam o Kaique, agora acho que dificilmente alguém já fala disso, mas a gente tem o Rafael Cabral, que é um goleiro de nível também. Então agora o Grêmio tem pelo menos esses dois bons goleiros, os goleiros testados, e o Grêmio também ontem teve o Rodrigo Eli. Acho que foi também a melhor partida do Rodrigo Eli. O Rodrigo Eli no começo ali apanhou um pouco assim do marcador, do que ele estava marcando, mas depois ele foi bem, teve participação até no ataque, poderia ter feito um gol ontem, coisa que dificilmente acontece. Então ontem foi um jogo onde ninguém foi mal, dá para dizer assim que a maioria dos jogadores foi muito bem. Ainda contesto o Grêmio começar com o Galdino. O Galdino começou e jogou bem, até criou as chances, mas eu acho que um jogador como Gustavo Nunes ou o Natanzinho, eles teriam muito mais oportunidade, muito mais facilidade, criariam muito mais até. Mas é uma questão tática, a gente respeita, tem que respeitar o Renato, dá para contestar, né? Por que não? Mas a gente respeita. Então é isso, gente. O Grêmio ontem ressurgiu e agora joga contra o Estudiantes em Curitiba às 7 da noite. Sendo que se o Grêmio... tem uma questão de saldo de gols aí, mas se o Grêmio perder, empatar em 1-1 ou até 2-2, o Grêmio permanece em segundo no grupo. Essa é a conta. Agora, se o Grêmio vencer, ou até empatar em 3-3, 4-4, já é primeiro do grupo. Aí o caminho do Grêmio, como eu falei ontem, tem lá as suas dificuldades, né? O Grêmio, se ficar em primeiro, já enfrenta o Peñarol, e depois, passando pelo Peñarol, provavelmente enfrentaria o Flamengo, e passando pelo Flamengo, enfrentaria provavelmente o Palmeiras. Então, o caminho bem difícil, na minha opinião. Aí para depois chegar na final. Do outro lado, o Grêmio sendo segundo, o Grêmio enfrentaria aí um caminho muito mais fácil, né? Talvez o adversário mais difícil seria... Claro, tem o Fluminense, que já seria o primeiro adversário, que é o atual campeão, mas atual campeão naquelas, né? Já falei sobre isso, acho que foi campeão com mérito, tem excelentes jogadores, tem nomes assim individuais, talvez seja o time com jogadores mais estrelados aí enfim, talvez junto com o Flamengo, mas o time do Fluminense não é um time que é confiável, na minha opinião. Mas é o Fluminense, né? E aí depois, na sequência, o time mais difícil seria o Atlético Mineiro, e eu tenho um pouco de receio daquele Júnior Barranquilla, que é um time também que é perigoso e traiçoeiro. Mas enfim, o Grêmio vai jogar para ser primeiro, né? É o que o Renato falou, eu acho que o Grêmio não pode jogar para perder, né? Porque se jogar para perder, aí vai perder. E acho que fica até feio, né? Então o Grêmio tem que jogar o que pode. Eu não sei se o Renato vai poupar jogadores ou não. Tendência que possa poupar alguns jogadores específicos, mas esse é papo para durante a semana. O que importa é que o Grêmio voltou, o Grêmio renasceu, o Grêmio tá na Libertadores e agora o Grêmio precisa se reforçar, trazer mais jogadores, porque o bicho vai pegar. E o Grêmio tem camisa, né? Então os outros também tem que ter um pouco de medo do Grêmio, foi o que eu falei ontem. Valeu, pessoal. Um abraço, a gente se fala e agora ver o que vai acontecer, porque a Libertadores começou. Grêmio, que perdeu as duas primeiras, mas depois não parou mais de fazer bons resultados. Valeu, gente. Um abraço, a gente se fala e até a próxima. Fui!